graças a Deus por esta noite de intercessão, em que nós estamos juntos aqui como família de Deus, para estar intercedendo por esta localidade, pelos ministérios, pela vida dos jovens, pelas famílias, todos nós que necessitamos de ser alcançados pela graça e a misericórdia de Deus. Estamos nesta hora já sendo abençoado por Deus, por esses momentos, pelos louvores, e queremos agora estar fazendo uso da palavra. Nós cristãos temos um costume de, sempre quando é a hora da palavra, né, a gente costuma dizer assim, chegou a hora da melhor parte. A gente faz isso já até com medo de... porque a gente sempre tem um momento de louvor, mas, irmãos, eu quero dizer para vocês que não tem uma e nem segunda parte. O culto é um. E o louvor, ele faz parte do culto. Louvores atraíram Deus de uma maneira tal que aqueles que estavam dentro do templo não conseguiam nem levantar a cabeça, porque Deus veio. Então esse momento ele é único. Aqui não tem pregador. Quando a gente se reúne na igreja é totalmente diferente, né? Às vezes tem um irmão que canta, ele é cantor, tem outros que pregam, ele é pregador, tem os pastores que são líderes, mas na hora que começa a adoração, o pastor desaparece, o pregador desaparece, o cantor desaparece, porque nós nos tornamos um em adoração com Deus. Só Ele é digno de honra e de glória. Isso é bom demais. É bom demais. A igreja é a única, vamos dizer assim, o único povo da terra em que um negão assim que nem eu posso dizer para uma mulher loura: irmã, paz do Senhor, somos irmãos. Não há separação, nós nos tornamos um. Aqui o intelectual, ele é igual àquele que não teve a oportunidade de fazer uma formação acadêmica. O rico é igual ao pobre, o bonito é igual ao feio. Ele não tem família, não tem A e nem B. Nós somos um povo e Ele é o nosso Deus. E antes de ler aqui o versículo, nós já lemos aqui no início, o pastor Roberto leu o texto do Salmo 73, quero deixar aqui aos nossos pastores, eu mandei para vocês um convite para o dia 13, nosso trabalho de missões, e vou remandar, porque aí vocês podem esquecer. Estou convidando a igreja também, os irmãos, para participar em nome de Jesus. Versículo 17, do livro dos Salmos, o Cântico de Asaf, do capítulo 73, versículo 17, só essa parte, porque o pastor já leu com a igreja, nós já lemos no início do trabalho. O final do texto de uma narrativa de Asaf é: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Até que eu entrei no santuário de Deus, que é o tema dessa intercessão. Queridos, quem de nós já não recorreu a um salmo na hora de aflição? Os salmos, eles são a lira do povo de Israel em todo o tempo da sua existência, porque o primeiro salmo foi cantado por Moisés. Moisés tem salmos que foram cantados, e de lá para cá Deus escolheu uma tribo do seu povo e os preparou e lhes deu o ministério de levitas para poderem cantar na casa de Deus. E Deus levantou desse ministério muitos homens, e poucos que fizeram salmos, alguns deles não eram levitas, mas Deus usou Salomão para fazer salmos. Deus usou Davi, um dos maiores cantores dos salmos que nós
temos trazendo recursos grandiosos acerca do Salmo. Quem não ainda leu um Salmo de Davi, quem ainda não pegou o Salmo 23, que tem em quase todas as casas por aí, um quadrozinho lá, dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem ainda não recorreu ao Salmo que fala da confiança de Deus nesta terra: confiei no Senhor e Ele me ouviu e atendeu o meu clamor. Quem ainda não foi no Salmo 46, que diz que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia? Quem ainda não cantou o Salmo 100, que manda nós cantarmos com júbilo ao nosso Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre? Os salmos são recursos que nós usamos, que nós vamos buscar no momento que queremos receber de Deus uma palavra. A gente vai lá no Salmo, e a Bíblia diz que Deus, através dos salmos, tem falado. Salmo 25, por exemplo, versículo 8 diz: Deus é bom e aponta o caminho para o pecador. Deus é bom e diz para o pecador: o caminho é este, ande por ele, não se desvie dele, vai para cá, entra nele. Aleluia. Quem ainda não leu, queridos irmãos, o Salmo 27, versículo 4, quando Davi diz: uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por longos anos. Sabe, irmão, queridos, é um erro na vida cristã tomar uma decisão de se afastar da congregação. É um erro, porque isso traz mazelas na nossa vida, e nós perdemos o rumo quando nós saímos da casa. Olha, lembra de uma coisa: a Bíblia vai falar de um profeta chamado Isaías. Isaías era um profeta que é tido por nós como profeta messiânico, mas parte da vida do profeta Isaías, ele se afastou da casa do Senhor e se envolveu na política do seu tio. Ele se tornou ministro de assuntos internacionais. Ele já não mais orava, ele já não mais profetizava, ele esqueceu o seu chamado, esqueceu que Deus havia levantado, até que um dia Deus levanta do trono e diz: eu tenho que resolver esse negócio, e para resolver eu vou tocar daquilo que está atrapalhando. Tirou o seu tio de cena, e quando o tio estava estirado, então ele vai para a casa de Deus. Aí ele começa dizendo assim: eu entrei no ano em que morreu o rei Uzias, eu estive na casa de Deus e eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, as suas pompas angelical, o seu séquito enchia toda a casa. Então eu comecei a ter uma visão, os meus olhos se abriram e eu vi que havia querubins voando de um lado para o outro, com duas asas voavam, com duas cobriam o seu rosto, com duas cobriam os pés, e eles cantavam um ao outro dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. O lugar bom de estar na casa de Deus, porque aqui nós temos liberdade. Aqui nós temos liberdade, pastor. Às vezes nós até criamos um padrão. Nós queremos um padrão, nós temos um padrão. Nós cantamos hinos da harpa, nós damos a oportunidade de ouvirmos o pregador. Às vezes a gente quer adorar mais controlado, a gente não quer, porque há hoje uma comparação das coisas de Deus com as coisas do ocultismo. Ninguém pode mais levantar a mão e balançar, que alguém diz: não, lá na Ubanda faz isso, Deus é que é dono de tudo.
tudo. Deus é que é dono do Senhor. Mas sabe, nós vamos falar aqui de um homem chamado Asaf. Sabe quem é Asaf? Asaf vai nascer num período de crise espiritual. A Bíblia diz que Deus levanta Saul e coloca no trono. E só que nesse período o sacerdote ali já tinha perdido a visão e seus filhos eram corruptos. E Deus então entrega eles nas mãos dos filisteus. E a arca da aliança, a única coisa física que trazia a presença de Deus, foi tomada e levada para o templo de Dagon. Depois eles vão mandar aquela arca para uma cidade chamada Kiriat Jearim, e ela vai ficar ali 20 anos. Saul vai governar, e ele entende que não precisa da glória de Deus para governar o povo de Deus. Ele entende que o que ele tinha era o suficiente para governar. Ele não precisa da presença de Deus. Mas quando Saul passa, Deus levanta um homem que ele escolheu no campo de trás das ovelhas malhadas. Deus levanta um menino que ele levou para vencer um gigante. Um menino que lá no campo não sabia lutar, mas sabia adorar, sabia louvar, que levantou os maiores salmos. Alguém que não desiste porque é gigante que está vindo. Alguém que não desiste porque está sendo perseguido por um exército. Ele entra na caverna e quando tem a oportunidade de matar seu inimigo, ele diz: eu não toco no ungido, eu não toco no ungido, eu não toco no ungido, porque sabe o valor de quem está na presença de Deus. Este homem, ele reúne o seu conselho e diz assim: olha, aonde é que está a arca da aliança que antes Deus se manifestava sobre ela? Cadê? Alguém disse: está na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim. Sabe qual eram os filhos de Abinadab? Tinha um chamado Uzar. 20 anos eles passaram olhando a arca. Davi, no primeiro momento, ele erra, porque todos nós, na ânsia de servir a Deus, às vezes cometemos erro, porque não pedimos orientação para o Espírito Santo. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu oro? Às vezes eu estou enfrentando uma luta dentro de casa e eu quero resolver na força do meu braço, na força da minha língua, e aí eu tomo decisões precipitadas que piora. Às vezes a separação, às vezes o menino se perde, vai voltar para o mundo. Mas Davi, ele erra também. Ele faz um carro de boi e leva lá. Depois que Uzá morre, Davi disse: não é assim, eu tenho que voltar para saber. Então ele vai voltar-se para o Senhor. Aí ele entende que não era qualquer um que tinha que levantar a arca, eram os levitas, sacerdotes. Era num varal colocado sobre os ombros dele, e na frente tinha que ir uma banda cantando: exaltado seja o Senhor, que quebrou a força do Egito e que libertou Israel, que deu vida em abundância ao seu povo. Aleluia! Imagina esse culto. Era um culto terrível, porque era um culto de sangue. A Bíblia diz que de 6 em 6 passos Davi mandava matar um boi, tirava a melhor parte, queimava o Senhor, o resto ficava ali. Aquilo virou um estradeiro de sangue naquela estrada, porque aquela caminhada de Davi representava a caminhada de Cristo para o Calvário. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É o sangue deixado na estrada, mas a glória carregada nos ombros. Era o sangue deixado na estrada, mas a glória carregada nos ombros para a glória de Deus. Aí sabe o que é que acontece? Quando Davi entra na cidade de Davi, na Jerusalém, a casa aonde ele escolheu, Deus colocou ele para reinar, Davi se empolga de uma tal maneira que de repente a coroa não está mais na cabeça. Porque quando o adorador entra em cena, ele não é rei, ele é adorador. Ele não é pastor, ele é adorador. Ele não é missionário, ele é adorador. Ele não se importa com quem está do lado. Ele levanta a mão e diz: é glória, é glória, é glória, porque eu estou sentindo a presença dele. Aleluia. Davi, ele entra numa êxtase espiritual, que ele até arranca o seu manto de rei, e alguém olha que ele está só de calção. Fosse nos dias de hoje, era disciplinado. Era ou não era? Porque as pessoas não dão a paz do Senhor quando vê uma mulher de calça, quando vê um homem de bermuda. Não dão. Davi tirou e ficou só de cueca, porque o calção para nós era calção, mas para eles era cueca.
E a mulher dele disse: sem vergonha, descarado. Julgou, porque ela não sabia o que ele estava sentindo, não sabia o que ele estava vivendo, não sabia da alegria que ele estava passando. Mas foi ali que Asaf nasceu. Asaf estava naquele rebanho. Asaf olha para aquele homem que coloca a arca da aliança numa tenda, e depois ele diz: eu quero fazer uma casa, porque Deus merece uma casa melhor do que a minha. Deus merece um lugar de ser adorado. Eu quero fazer uma casa. Apesar do profeta Natan ter dito: vai na tua força, Deus disse: não, eu separei ele para a guerra, mas o filho dele vai levantar um templo, e o meu nome será adorado. É na casa de Deus que Deus nos escolheu para adorá-lo. Nós estamos vivendo um tempo, pastor Roberto, que as pessoas estão tomando de uma passagem bíblica que nos chama de santuário de Deus, de templo do Espírito Santo, e elas estão querendo usar isso para eliminar o que é a construção física de uma referência onde a igreja está. Não, igreja somos nós não somos igreja em particular, nós só somos igreja quando estamos juntos, em família, adorando a Deus. Cada um pode ser templo do Espírito Santo, mas se ficar em casa sem congregar, não é igreja do Deus vivo. Porque Jesus não veio edificar apenas uma igreja espiritual, ele veio edificar uma igreja física, e ela era reconhecida entre os judeus, entre os fariseus, entre os herodianos, entre todos como o caminho, e era pregado assim, e viviam dessa forma. Não abandone a casa de Deus. Se afastar da casa de Deus é um problema. Asaf, por exemplo, se eu pudesse enumerar os salmos, eu nunca colocaria o 73 na frente do 75. O 75 teria que vir na frente, é salmo de Asaf também, para depois vir o salmo 73. Porque no salmo 75, Asaf, ele está vivendo um dilema. Ele é o melhor cantor, irmãos. Asaf era o melhor dos melhores levitas. Ele era compositor. Ele não só escrevia letra, ele dava a música. Ele criava a melodia, os arranjos, e colocava na casa de Deus, para adorar a Deus. Aleluia. Só que Asaf, quando passava no meio do povo, o povo dizia: olha lá, o grande cantor de Israel, Asaf, o compositor. Conhecido, não é conhecido por nós. Para nós, Asaf é um anônimo, porque nós temos referências maiores e achamos que até todos os salmos foi feito por Davi, porque Davi é a referência do ponto de partida do escritor dos salmos. Asaf está vivendo um conflito espiritual. Ele entra no meio do templo e adora a Deus como ninguém, mas em casa ele está passando por conflitos espirituais. Quando ele ora em casa, Deus não responde. Quando ele pede em casa, Deus tarda em dar. Deus retarda a responder a Asaf. Mas ele entra na igreja com o seu cântico na mão, e a mão de Deus é derramada, e a voz de Deus é ouvida, e a presença de Deus é sentida. Asaf entende que ele é um no público e é outro totalmente diferente em particular. É assim também conosco. É assim conosco. Deus não está nem aí para nossas dores. Quando nós entramos no templo, Ele quer que nós adoremos Ele. Deus não está nem aí para as nossas preocupações, porque quando nós entramos no templo, Ele quer que nós adoremos Ele, porque Ele nos chamou para adorar. Ele não está aqui como um solucionador de problema. Agora, quando eu começo a adorar, Ele se interessa para falar comigo e resolver os problemas que eu estou passando. Às vezes eu estou abrindo mão da adoração, porque eu quero uma resposta de Deus, mas a resposta está na adoração.
Está quando eu abro mão de mim mesmo. Está quando eu abro mão do que eu sou, do que eu preciso. E eu digo, eu vou servir a Deus independente da dor. Eu vou servir a Deus independente da ferida que Ele está causando. Eu estou servindo a Deus apesar dEle não estar me respondendo. Eu quero é servi-lo de todo o coração. É nessa hora que Asaf vai olhar. E ele começa agora, irmãos. E eu estou falando para vocês que é um perigo se afastar da congregação, porque é aí que Asaf olha para o ímpio. É quando ele se afasta da casa de Deus. Ele ora e Deus não responde. Ele pede e Deus não faz. Ele está fazendo as melhores músicas para Deus. Ele está compondo os mais lindos salmos para Israel cantar. E quando Israel canta, Deus se manifesta. Só que agora ele está frustrado e está afastado da presença de Deus, e ele está questionando a sua fidelidade. Longe do culto, longe da palavra, longe do louvor, não tem lugar melhor da gente estar do que na casa de Deus. Porque alguém aqui toma o microfone achando que não está sendo usado por Deus. Alguém toma o microfone, pastor, escolheu um hino lá, ela acha que escolheu aleatório o hino. Aí vem, se me der a oportunidade eu vou cantar esse hino. E começa a cantar um louvor a Deus aqui. E enquanto esta pessoa está cantando, vida está sendo restaurada, porque alguém entrou pela necessidade de ser restaurado. E a Bíblia diz que o louvor restaura, porque a presença de Deus está no meio dos louvores. Asaf é um cantor, é um compositor, mas ele está frustrado com a sua vida, e a frustração de Asaf leva ele para longe. E agora ele começa a olhar para os ímpios, e ele começa a dizer, mas como é que pode? Eu sendo cantor, compositor, um lírico de Deus, chamado para o ministério, Deus me deu um ministério, Deus me deu um talento, Deus me deu um dom. Por que eu estou sofrendo e o ímpio não está? Por que eu não estou prosperando e o ímpio está prosperando? Por que eu estou adoecendo enquanto o ímpio está gozando de perfeita saúde? Por que Deus está permitindo que toda a mazela do mundo caia sobre mim, mas no ímpio Ele está dando largueza e prosperidade? Por que isso? Se Asaf não tivesse tomado cuidado de entrar na casa de Deus, ele teria caído. Ele disse, os meus pés vacilaram, eu pensei em desistir, eu pensei em voltar para trás, aí eu tomei uma decisão, eu vou hoje, só hoje no culto, amanhã eu me desvio, mas hoje eu vou no culto. Aí ele vai dizer no versículo 17, então eu entrei na casa do Senhor. Eu não sei quem era o pregador que estava pregando naquele dia, mas Asaf entrou na casa de Deus. E quando a gente entra na casa de Deus, oh glória, às vezes não tem pregador, às vezes não tem nem cantor, mas alguém levanta lá do meio, aí pega você e dá um abraço. E era só o que você queria, era só o que Deus precisava para entrar com providência. Aleluia. É aqui que Deus sara as nossas dores, é aqui que Deus trata as nossas feridas, é aqui que Deus socorre as nossas feridas. É na casa de Deus, é quando eu me ajoelho sem ter o que orar. Eu me ajoelho e digo, eu não sei nem o que vou. A gente vem com a cabeça tão, o que a gente vai pedir não é bom. A gente vem com a cabeça tão cheia. Às vezes a irmã entra na igreja, meu Deus, o marido antipático dela, chato, encheu tanto a cabeça dela que se ela falar dele para Deus, ela pede para ele matar. Ela vem ruim, mas eu tenho que ir. Mas se eu me ajoelhar e para orar por ele, não quer botar o nome dele, Jesus mata, não aguento mais. Aí ela se ajoelha, sem ter palavra para orar, ela não quer perder o marido, ela não quer orar por morte. E quando ela se ajoelha, a Bíblia diz que o refrigério do alto é derramado.
O refrigério do alto vem sobre aquela vida, vem sobre aquele irmão que está lutando, desempregado, querendo ver a sua família viver melhor, mas ele não está conseguindo prover. Aí ele se ajoelha na casa de Deus, e Deus diz: eu sou o provedor na tua vida, eu estou cuidando dessa situação, eu estou contigo, homem, luta, permanece, que eu te darei vitória. É na casa de Deus que Deus nos restaura, porque é na olaria que Deus trabalha no vaso, é na olaria que Deus conserta o vaso que se rachou, é na olaria que Deus trabalha no barro para dar ele forma. Só é na olaria, não se trabalha fora. Você nunca vai ver um homem que trabalha com um oleiro trabalhando no barro, lá no barreiro. O barreiro é lugar de tirar o barro e transportar até a olaria. É na olaria que o oleiro trabalha. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. A olaria é um símbolo da igreja. A olaria é um símbolo da casa de Deus, porque é aqui que o oleiro supremo nos amassa, nos transforma, nos modifica, nos enche, nos queima, nos ordena para que sejamos segundo a sua vontade. Então, entre na casa de Deus, entre quebrado, entre destruído sim, entre pensando em desistir, mas saia renovado, saia renovada, porque Deus é o teu Deus. Porabacanturi de Garabás. Aleluia! Aleluia! Às vezes dói o tratamento, às vezes dói, porque eu quero dizer para os irmãos que nenhum vaso pode ser vaso até que o barro se torne homogêneo. Você sabe qual é um barro homogêneo? É quando as características do lado A não são mais identificados no lado B. O lado A e o lado B é uma coisa só. Então o oleiro pega o barro, bota no chão, joga água, que é símbolo do evangelho, mete o pé dentro e começa a amassar. Deixa eu te amassar, deixa eu te amassar, que tu vai ser vaso, mas primeiro vai passar pelo meu amassar, vai passar pelo meu amassar. Por que o oleiro pisa no vaso? Porque às vezes tem raiz, ele tem que arrancar a raiz, arrancar aquele estorrão duro, tirar as pedras, até que o barro está pronto para colocar na roda. Mas dentro da casa de Deus, esse lugar às vezes dói, às vezes machuca, mas é um tratamento, porque Deus tem um compromisso conosco. Deus sabia do ministério de Asaf, este jovem cantor que começa a cantar, e depois que Salomão constrói o templo, ele compõe a maior música e a mais bela canção, a ponto dos sacerdotes não suportarem a presença de Deus. Aleluia. Agora vocês imaginem uma coisa: ele serviu a tenda de Davi por 50 anos. O ministério de um levita era 50 anos. Asaf passou. O templo não foi construído da noite para o dia. Davi envelheceu e morreu. Salomão assumiu ainda como criança. O material estava lá, e o tempo de Asaf passou. Ele entrega as suas liras, entrega as suas harpas, entrega os tamborins, entrega e diz: agora eu estou fora do ministério de louvor. E Salomão está construindo um templo. Quando Salomão termina de construir o templo, ele diz: o templo é a coisa mais bela do mundo. Ele tem uma glória de ouro e de prata incalculável. Aí Salomão diz: quem é que compõe os hinos? Aí eles vão dizer: quem compunha os hinos era Asaf. Só que Asaf já passou o ministério. O protocolo diz que ele já está jubilado. Ele não está mais participando do ministério dos levitas. Ele não está mais. Só que Salomão vai tomar uma posição e vai dizer: eu quero o melhor,
Se o templo é bom o suficiente para Deus, o louvor tem que ser o melhor. Então Salomão vai quebrar um protocolo e vai tirar Asaf da aposentadoria e vai introduzir ele outra vez no ministério, dizendo: pelo menos mais uma vez te levanta e canta, pelo menos mais uma vez te levanta e adora, pelo menos mais uma vez te levanta e glorifica. Asaf, faz o teu melhor. E ele entrou naquela obra e fez o melhor. Adore mais uma vez. Eu não estou suportando, mas adore mais uma vez. Eu não estou suportando, mas ore mais uma vez. Eu não estou suportando, mas levante e vá mais uma vez até a casa de Deus, porque Deus tem uma palavra para você. A casa de Deus sempre foi um lugar propício. Jesus, o nosso Messias encarnado, o Deus vivo que morreu por nós, amava a casa do Senhor. E ele amava de uma maneira tal que a primeira vez que ele entrou nela, ele quebrou o que estava lá no pau. Ele chegou e olhou e disse assim: que baderna é essa? A casa do meu pai é chamada de casa de oração, e vocês estão fazendo covil de ladrão e salteador. Pegou uma corda, desceu-lhe a ripa em quem estava ali, fez um estandalhaço, bagunçou aquele lugar e diz: aqui é lugar de orar, é lugar de Deus falar com o seu povo. E todas as vezes que ele teve a oportunidade, se nós formos ler a história e a vida de Jesus, a Bíblia diz que ele passava a noite no monte, e de manhã, como qualquer pessoa normal, que se fosse eu dizia até para você que estivesse me chamando, dizendo que ia lá em casa: não venha, porque eu vou dormir. Eu passei a noite no monte, eu não quero receber visita, eu quero descansar. Jesus descia do monte, e em vez de ir para casa descansar, ele ia para a igreja e orava o dia inteiro lá. Porque ele sabe o valor daquilo que a gente considera apenas como um prédio. Ele sabe o valor da importância que aquilo é no mundo espiritual. Ele sabia o valor. É por isso que Asaf vai dizer estas palavras: eu quase me desviava, porque eu fiquei observando para o ímpio. Irmão, não olhe para o ímpio. Não olhe para quem está prosperando. Não olhe para quem está vivendo as suas larguezas nos dias de hoje. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Entra na casa de Deus e consola o teu coração com as palavras que está sendo ministrada. Entra na casa de Deus e anima o teu coração com a instrução da palavra que está sendo pregada, porque o fim daqueles que estão vivendo por aí sem nenhuma aliança com Deus, Asaf diz: eu vi o fim deles, não era bom. A melhor coisa está aqui, querido jovem, criança, querida irmã e irmão. O melhor lugar da terra ainda é a casa de Deus. Lá fora tudo é passageiro, é enganoso. O que é consistente e verdadeiro estar aqui. Então entre na casa de Deus. Entre para interceder. Entre para orar. Aleluia. Um homem que me traz muita satisfação quando eu leio a história dele é o patriarca Jó. Porque Jó só era rico no primeiro capítulo. Um homem íntegro, temente a Deus, que se desviar do mal, rico, abastado, só no primeiro capítulo. O primeiro capítulo durou quanto tempo? É pouca coisa. Agora do 2 para lá, até o 42, é só taca. É prejuízo financeiro, doença, filho morreu, mulher desviou, virou um inferno a vida de Jó. Mas se você ler o livro de Jó, você vai encontrar lá ele dizendo: e todos os dias eu estive na casa de Deus e clamei por socorro e ninguém me ouviu. Jó estava dizendo: eu estava lá, eu não estava sendo ouvido, mas eu não deixei de ir. Eu não estava sendo ouvido, mas eu não deixei de clamar. Todos os dias eu estive na casa de Deus e clamei por socorro.
E a pior fase da vida de Jó, depois que tudo passou, os seus amigos lhe acusaram, depois que ele fez inúmeras perguntas para Deus, só resolveu quando ele começou a orar. E orar por quem? Por aqueles que lhe acusavam, por aqueles que lhe difamavam, por aqueles que lhe oprimiam. Aí a Bíblia diz, e enquanto Jó orava pelos seus amigos, e a Bíblia chama de amigo, nós chamamos de falso, não? A pessoa que chega para lhe acusar, saiu para lhe consolar, e chega lá, bota uma pedra no seu pescoço. Enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Mas não esqueça que Jó não deixava de ir na casa de Deus. A casa de Deus, esse lugar que às vezes ele é luxuoso. Tem lugar que tem ar-condicionado, tem lugar que os bancos são acolchoados, tem lugar que tem coral, tem maestro, tem lugar que não tem. Tem lugar que o pastor está lá sustentado por um pandeiro e um tamborim. Tem lugar que não tem cantor. Tem lugar que o pastor canta e prega. Tem lugar que ele ora e assobia ao mesmo tempo. Tem lugar que ele está só. Tem lugar que tem 10, tem 20. Tem igreja que não tem ar-condicionado. Tem 10 que não tem ventilador. Tem pouca cadeira, tem chão batido. Tem todos esses ambientes. Mas uma coisa que não falta nesses lugares é a presença de Deus e o ouvido de Deus estabelecido sobre aquele lugar. Então o lugar de nós estarmos é na casa de Deus. Amém, irmãos? Fiquemos de pé. Hoje é culto de intercessão, nós não podemos pregar muito não. E aí o pastor vai colocar um motivo de oração aqui, e nós vamos orar mais uma vez. Aleluia.